Bem-vindo ao módulo 6, Avaliação de Cloud Computing. Neste módulo, você aprenderá como avaliar uma Cloud Computing. Teremos dois tópicos. No primeiro, o caso de negócio. Você terá a capacidade de descrever os custos e as possíveis economias de uma cloud e descrever os principais benefícios operacionais e de pessoal da cloud. No segundo tópico, avaliando implementações de cloud, você poderá descrever a avaliação dos fatores de desempenho, gerenciamento de requisitos e fatores de satisfação, além da avaliação dos prestadores de serviços e os seus serviços em cloud computing. Visão geral. Em síntese, um caso de negócio será utilizado para avaliar se a implementação de um serviço em nuvem será viável ou não para o negócio, ou seja, avaliar se haverá geração de valor, principalmente quanto às aplicações específicas do negócio. Mas para isso, a compreensão completa da TI nos processos e no funcionamento dos negócios da organização é de extrema importância. O caso de negócio. O caso de negócio para uma cloud computing pode ser construído para comparação entre os custos e possíveis economias. Ao utilizar uma computação em nuvem, pode ser que tenha a necessidade de reduzir a quantidade de pessoas. Contudo, ao usar uma nuvem, há também a necessidade de habilidades especializadas, além da redução na pressão sobre a equipe de TI, quanto às atividades diárias normais, por exemplo, como fazer backups. Ao considerar o custo total de propriedade, o TCO, de serviços em uma nuvem, com uma potencial alternativa, todos os aspectos relevantes devem ser levados em conta. Por exemplo, as instalações e os aspectos ambientais, incluindo a energia elétrica. Como dito anteriormente, a nuvem não é um cenário de tudo ou nada para a TI, pois para gestores que acabaram de decidir a adoção da cloud, observam-se os benefícios reais em um ambiente híbrido ou misto, baseado em uma compreensão completa de seu negócio e de suas necessidades específicas. Visão geral. Ao desenvolver um caso de negócio, considere a elaboração de indicadores que atendam um nível de serviços ou SLA de um determinado serviço, que atendam o negócio, principalmente de serviços que são prestados pelos fornecedores externos, tais como os prestadores de serviços em nuvem. Considere, neste caso de negócio, as economias financeiras, a redução de custos e as vantagens e benefícios a serem alcançados através do pessoal motivado, das operações enxutas, das necessidades de menos hardware e software em um ambiente interno. Sua empresa deveria investir na computação em nuvem? Pode um software no novo ambiente na nuvem oferecer uma economia e agregar um valor operacional suficiente que justifique uma possível mudança? Além desta, algumas das principais perguntas a serem feitas antes de se mudar para um ambiente de nuvem são: um serviço na nuvem fará o que precisa e o que se quer? É um serviço prestado na nuvem que atenderá às necessidades da empresa? A empresa entende claramente quais serviços serão prestados? A empresa avaliou os diferentes aspectos de implementação, rollout ou mudanças e aspectos operacionais diários da solução? Pode parecer simplista mudar de uma plataforma de e-mail para outra plataforma de e-mail hospedada na nuvem. Por exemplo, os usuários até podem rapidamente aprender os novos métodos de se utilizar o novo e-mail. No entanto, o pacote de e-mail baseado na nuvem tem todos os recursos que os usuários esperam, principalmente com base na sua atual experiência. Um pacote de contabilidade baseado na nuvem pode até fornecer uma abordagem padronizada para o departamento de contabilidade, mas não levará em conta alguns dos requisitos corporativos específicos, pois talvez uma característica específica esteja faltando na implementação deste serviço na computação em nuvem. Ainda neste caso, uma mudança prematura para a nuvem pode acabar custando mais do que esperado, caso tenha necessidade de converter dados do sistema contábil atual para o novo sistema contábil. Necessidades adicionais surgirão ao desenvolver módulos personalizados para um novo sistema de contabilidade baseado em nuvem, a fim de fazê-lo cumprir com as necessidades existentes. Algumas das principais questões a serem consideradas são: a empresa pode ajustar suas atividades organizacionais para o novo ambiente? E será que os funcionários aceitarão a nova solução em nuvem?
Há uma grande diferença entre a impressão do responsável pela decisão e a impressão do usuário final de como funciona o aplicativo. O executivo pode ver economias na redução dos custos, enquanto o usuário vê mais tempo, esforço e frustração com o novo software. Benefícios para o negócio. Implementar um ambiente de nuvem pode fornecer 3 categorias de benefícios. Primeiro, benefícios operacionais. Os benefícios da cloud computing podem fazer com que as coisas fiquem mais fáceis para a empresa através das diversas melhorias, tornando mais eficiente o dia a dia nos negócios. A palavra eficiência pode ser aplicada a vários cenários, tais como a eficiência do servidor. Comprando e utilizando apenas o poder de processamento que precisa, os servidores subutilizados serão coisas do passado. Para a maioria das empresas, de acordo com o Instituto Uptime, apenas 15 a 20% da capacidade de computação total está em uso em qualquer momento. Eficiência do funcionário. A capacidade de acessar os seus dados a qualquer momento, em qualquer lugar, significa que sua equipe pode estar na rua, no escritório ou em casa. Eficiência na energia elétrica. A redução de custos de energia pode ser percebida em um data center e através do consumo de ar-condicionado o dia todo, todos os dias. Eficiência de recuperação de desastres. Servidores na nuvem já estão protegidos e seguros. Eficiência de treinamento. A equipe técnica de manutenção dos servidores não precisará ser treinada pela empresa. E eficiência da flexibilidade. Com a flexibilidade da cloud computing surge a capacidade de expandir conforme as necessidades de negócio crescem e retrair à medida que a empresa precisa cortar custos. Segundo benefícios econômicos. Quando a palavra economia é usada, muitas vezes pensamos em finanças e dinheiro, pois a cloud pode ser um investimento em prol de uma redução de custos para a organização. Porém, a cloud pode também permitir que a organização reduza a sobrecarga na forma de pessoal, hardware, instalações e custos de energia. E, por fim, benefícios de pessoal. Benefícios de pessoal também podem ser alcançados através do uso da cloud. A organização pode reduzir o número de pessoal de TI ou pode optar por trabalhar com a equipe de uma forma diferente. Ao invés de se preocupar com as atividades diárias do departamento de TI, o pessoal pode agora concentrar-se no desenvolvimento de novas aplicações que agreguem valor para os negócios da organização. Benefícios operacionais. Investimento adicional. Uma vez que o investimento em soluções na cloud pode ser feito de acordo com a necessidade, não sendo obrigado a tomar uma decisão em migrar todos os serviços de uma só vez para a nuvem, a alocação de orçamento será feita da mesma maneira. A organização pode financiar o projeto por etapas, evitando que o excesso comprometa os recursos orçamentais. Assim que a demanda aumentar e for necessária uma maior capacidade de armazenamento, recursos do aplicativo ou poder de processamento destes recursos na cloud, implemente apenas o que for necessário, permitindo cobrir apenas o que será consumido de recursos, consequentemente, pagando apenas o que será usado, desta forma, apenas quando for usado. Disponibilidade de armazenamento. Uma empresa que exige armazenamento adicional na nuvem pode solicitar conforme necessário. A despesa no ambiente que não está na cloud deve ser orçada para a aquisição de grandes dispositivos de armazenamento e servidores físicos ou virtuais existentes. A instalação também pode ser necessária e o equipamento ainda precisa ser solicitado, entregue e instalado. Por fim, o equipamento terá então que ser integrado ao ambiente de operação atual. Já na nuvem, basta solicitar o espaço de armazenamento a partir do fornecedor de serviços de nuvem e, em alguns casos, o armazenamento adicional necessário estará disponível em minutos. Automação. Preocupações operacionais diárias, por exemplo, backups, atualizações de software e aplicações de patches, já foram retiradas da equipe interna de TI e repassadas para a equipe interna de TI do provedor de cloud. Em ambientes sem uma cloud, o pessoal da organização tem que programar as atualizações de aplicações, sistemas operacionais e hardwares. Na nuvem, o prestador de serviços em uma nuvem possui e administra essas responsabilidades. Flexibilidade.
A flexibilidade é um componente-chave de mudança para a cloud, sem grandes investimentos em hardware e, em alguns casos, o software, já que a organização pode selecionar, instalar e começar a usar um aplicativo dentro de um prazo muito curto. Se a aplicação não for bem sucedida, os recursos de hardwares específicos adquiridos para a implantação de aplicativos não serão desperdiçados. E aumento da mobilidade. Uma razão para usar a cloud é proporcionar uma maior mobilidade para os funcionários de uma organização, já que a nuvem pública está disponível através da internet. Os usuários da organização têm acesso de qualquer lugar e de qualquer hora, ao invés de se preocupar com VPNs internas ou com a segurança interna, pois a nuvem fornece um ambiente seguro para acesso ao aplicativo. Mais benefícios operacionais. A lista a seguir explica mais de como a cloud pode melhorar a capacidade da organização em responder às demandas internas e externas. Perfeita utilização do pessoal. Os benefícios econômicos da cloud muitas vezes estão pautados na redução de custos de hardware e software. Além disso, a mudança das responsabilidades sobre os dados e os aplicativos para o prestador de serviço da cloud pode muito bem reduzir as necessidades da existência de algumas pessoas na TI da empresa e, portanto, reduzindo os custos de pessoal. Uma organização pode escolher entre aumentar as suas capacidades através da recolocação do pessoal existente para diferentes projetos e atividades. Contudo, isso pode não reduzir os custos de pessoal, mas aumentar a eficiência da organização e, consequentemente, reduzir uma despesa global. Centralização e gerenciamento de sistemas e desktops. No ambiente da cloud, uma redução de custo específico pode vir da redução dos gastos com o gerenciamento e controle dos antigos ambientes físicos ou de hardware. Por isso, usar thin clients, migrar softwares para a nuvem e simplificar o ambiente de trabalho leva à redução dos custos locais de manutenção e gerenciamento. Arquivamento simples de sistemas. As atividades de backup e restore podem ser complexas e demoradas. A mudança para a cloud põe a responsabilidade por estas atividades no prestador de serviço da cloud. As preocupações relacionadas com esta atividade são agora limitadas às revisões periódicas de auditoria para garantir o cumprimento da política. E recuperação de desastres e gerenciamento através de sites. Com o arquivamento, a recuperação de desastres está agora nas mãos do provedor de serviço de cloud também. E muitas vezes o fornecedor de serviços tem vários locais. E no caso de uma falha de site, o fluxo de trabalho pode ser redirecionado automaticamente para um segundo ou terceiro local de forma rápida e eficiente. Entregar mais rápido que se deseja. Podemos fornecer aos usuários um recurso da nuvem mais rápido do que se o recurso fosse hospedado localmente em sua empresa? Se a resposta for sim, então a mudança para a nuvem pode ser uma boa mudança. Mas há muitos outros aspectos a se pensar antes de fazer a mudança. Ao mover para a nuvem, existem serviços ou funções que devem ser abandonados por causa de uma mudança para a nuvem? Os usuários interessados vão ficar felizes com a mudança? A mudança melhorará o desempenho ou a eficiência? A mudança economizará dinheiro? Será que a mudança proporcionaria uma melhor disponibilidade do que um sistema interno? O que a organização ganha? Existem benefícios econômicos? Existem benefícios operacionais? A organização ganha capacidade de pessoal? A organização está disposta a se comprometer? A organização, os interessados, funcionários e equipe de TI estarão dispostos a fazer a mudança rapidamente? Benefícios econômicos. Hardware. Os investimentos em hardware são reduzidos. Hardware adquirido irá suportar a infraestrutura de comunicação necessária até a chegada à nuvem, não havendo mais a necessidade de investimentos de grande porte para equipamentos complexos e caros. Orçamentos. Modelo pré-pago. A cloud é comumente descrita como um modelo ou ambiente pré-pago, de melhor controle orçamentário, pois só será adquirido de acordo com a demanda. Por exemplo, se uma empresa tem 2.000 funcionários e paga R$ 50 por funcionário ao ano para usar o Google Apps, a empresa pode facilmente calcular o custo e orçamento. Se a empresa precisa adicionar 100 novos funcionários,
ela simplesmente estabelece as contas e paga um adicional de R$ 5.000. Em contrapartida, em um ambiente fora da cloud, tentar calcular o custo de suporte em uma grande plataforma Microsoft Exchange, incluindo hardware, software, encargos, instalações, taxas de manutenção, pessoal e assim por diante, pode ser muito difícil. E o time to market? A cloud permite um menor tempo de colocação no mercado, ou seja, como vistos nos benefícios organizacionais, reduzir as despesas gerais necessárias para estabelecer novas aplicações e novos ambientes leva a níveis mais elevados de eficiência. Se a empresa pode desenvolver aplicações de uma forma mais eficiente ou usar as plataformas de SaaS, reduz-se o impacto do custo global da organização. Mais benefícios econômicos. A seguir, mais uma lista dos benefícios econômicos da Cloud Computing. Pouca ou nenhuma instalação ou manutenção de software. Usando o software como uma plataforma de serviço, não há instalação de software ou os custos de manutenção para os aplicativos. Por exemplo, ao usar o Google Apps, você não tem que se preocupar com a atualização do software. Ao invés disso, o Google realiza essa tarefa. Outro exemplo. Considere que 3.000 estações de trabalho em um ambiente necessitarão de uma atualização para a próxima versão do Microsoft Outlook. Com isso, um investimento considerável do tempo do pessoal e os custos com software serão retirados imediatamente do capital da empresa. Segundo, menor tempo de implantação. Tempo é dinheiro. Quanto menos tempo uma empresa gasta na implantação de hardware, software e outros aspectos da liberação de uma aplicação, mais dinheiro a empresa economiza. Terceiro, disponibilidade mundial. A eficiência ao acessar aplicações na cloud a partir de qualquer lugar e qualquer momento levará ao aumento de produtividade e à redução de custos para a organização. Por exemplo, um executivo em viagem a negócio em outro país, seu notebook apresenta um defeito e não liga mais. E ao utilizar os serviços na nuvem, o executivo pode rever um contrato, rever os orçamentos e ajudar na tomada de decisão para o negócio usando o computador do lobby do hotel, sem ter que esperar pela substituição por um novo computador. Outro, aderência ao SLA. O cumprimento ou descumprimento de um SLA também pode ajudar a organização a poupar dinheiro, pois se os sistemas internos falharem, haverá um impacto financeiro que não há como ser recuperado. E se o provedor de serviços de nuvem falhar, pode, por exemplo, haver algumas soluções descritas no contrato quanto à recuperação e perdas previstas, dependendo da gravidade do tempo de interrupção. Atualizações. Pouca ou nenhuma responsabilidade para atualizações serão mantidas internamente em uma organização, já que a empresa não precisará mais se preocupar com um tempo desnecessário alocado para a tarefa de atualização de software. Tornar a vida mais fácil da equipe de TI. Não é necessariamente um objetivo dos gestores tornar a vida da equipe de TI mais fácil. No entanto, reduzir um pouco do estresse, reconhecer as realizações pode fazer com que a equipe fique mais produtiva. Apesar de não ser uma grande questão organizacional, as pessoas mais felizes tendem a trabalhar mais e de forma inteligente. E maior economia de dinheiro. Quanto mais dinheiro a sua organização economiza, mais dinheiro a sua organização tem. Esses fundos adicionais podem ser gastos em atividades que geram mais receitas ou em projetos significativos para a organização. Necessidade em curto prazo. Se a decisão em mudar para a cloud é uma decisão para longo prazo, então muitos fatores devem ser avaliados. Mas se a decisão é para curto prazo, então menos pontos de decisão devem ser avaliados. Por exemplo, a empresa precisa desenvolver um pacote de software imediatamente, que por sua vez precisa acessar um hardware específico para um desenvolvimento adicional. Esta decisão do desenvolvimento de um pacote originou-se da alta gestão e sem muita informação sobre o orçamento disponível. Como não há um prazo definido para este projeto, a organização não quer adquirir nenhum hardware. A solução em curto prazo pode incluir o seguinte plano: decisão em usar um provedor de uma nuvem de plataforma como serviço, o PaaS, determinar o número de estações de trabalho de desenvolvimento necessário, adquirir o espaço na nuvem, instalar o software de desenvolvimento dos servidores na nuvem, usar o serviço da nuvem pelo período de tempo necessário, uma vez terminado, devolver os recursos para o prestador de serviços em nuvem.
Com isso, não assumindo compromissos ou investimentos em longo prazo, além de não manter nenhum hardware obsoleto quando o projeto terminar. Benefícios para a equipe. Existem diversos benefícios para uma equipe de TI ao utilizar uma cloud computing, tais como uso otimizado da equipe. A empresa tem a capacidade de colocar as pessoas na posição certa pelo motivo certo. Segundo, os custos de TI podem ser otimizados. Ao migrar cada vez mais os recursos, aplicativos e armazenamento de um ambiente físico para a nuvem, inevitavelmente diminuirá a necessidade de uma grande equipe local de TI. Terceiro, reduzir a manutenção da infraestrutura de TI e aplicativos. As tarefas padrões associadas com backup e restore, atualizações de software, gerenciamento e outras tarefas semelhantes serão migradas para o provedor de nuvem. Quarto, reconhecimento da realização. Realizar repetidos backups diários é muito tedioso, além de ser difícil detectar se todo o processo ocorreu como esperado, pois não podemos esperar por uma falha para avaliar a sua eficácia. Mas agora, se o analista for capaz de desenvolver rapidamente novas aplicações e for reconhecido por tais feitos, será muito mais motivador para a equipe de TI e benéfico para a empresa como um todo. E último, níveis mais baixos de estresse. Quanto menos a equipe se preocupar com as atividades diárias normais, menos estresse terão, pois baixo nível de estresse pode aumentar a sua produção. Impactos na implementação da nuvem. Antes de se mudar para um ambiente da nuvem, é importante entender o impacto da proposta de mudança vai significar para a produtividade da sua organização. Uma série de diferentes fatores pode ser utilizada para avaliar se a mudança proposta para a nuvem é o melhor passo para a sua organização, tais como avaliar se haverá um aumento na economia de energia elétrica, em consequência da diminuição de equipamentos, além de resultar no aumento de espaço físico. Avalia também se haverá muita mudança na infraestrutura de rede, que justifique esta migração. Verificar se pode haver uma redução na manutenção de software e hardware, além de considerar os altos custos de licenciamento de software. Ponderar o tempo que se levará para obter o valor esperado pelo novo serviço na cloud e o tempo para experimentar o serviço antes da decisão final, mesmo porque deve-se definir com cautela o serviço que foi escolhido, realizando um sábio investimento que garanta uma segurança adequada e que este serviço entregue rapidamente o que foi predestinado a entregar. Com isso, reduzindo despesas e atendendo às necessidades do negócio em um curto prazo. Economia em energia. A economia de energia é um dos maiores benefícios quando se muda para um ambiente da cloud, pois a redução do número de servidores e plataformas de armazenamento em disco e da adoção de plataformas de desktop mais simples com o uso do Thin Clients reduzirá ainda mais o consumo de energia geral. Uma redução dos requisitos de hardware também provoca uma redução na quantidade de HVAC necessários. A AVAC ou HVAC constitui a tecnologia destinada ao conforto ambiental interior, sobretudo em edifícios. Tanto o AVAC como HVAC são siglas que significam aquecimento, ventilação e ar-condicionado, em inglês, Heating, Ventilating e Air Conditioning. Reduzir o resfriamento de servidores, storages e desktops resultarão em uma economia anual considerável. Com a redução destes hardwares, os sistemas de backups elétricos, tais como UPS e geradores, também podem ser reduzidos. Com isso, menores custos de manutenção, custos com seguro e menos investimentos. Ser verde pode ser a expressão de ordem que pode ajudar a vender a ideia de uma mudança para a nuvem, algumas vezes compensadas até de um possível aumento dos custos com os provedores de serviços de cloud. Economia em espaço físico. Hardwares retirados das instalações locais e deslocados para a nuvem podem aumentar o espaço global requerido pela área de TI, além da redução de custos de acordo com a localização. Por exemplo, o custo do espaço de um escritório que é alugado pode ser de R$ 100 por metro quadrado por mês. Com isso, podendo até deixar de alugar um imóvel em virtude do espaço ganho na migração para a nuvem. Considere também outro ganho na cloud.
já que os custos do aluguel do espaço para armazenamento de dados é compartilhado entre diversas empresas clientes. Quanto menor o espaço físico, menor os gastos de manutenção, com piso falso, cabeamento, limpeza, etc. George Crump, autor do blog sobre storage da Information Week, afirma que a maioria dos data centers só usa de 25 a 35% de sua capacidade real de armazenamento de dados, e, portanto, essas empresas podem reduzir seus gastos, energia, refrigeração e os custos de espaço em até 75%. A economia de espaço físico em data center pode ser dividida em categorias específicas. O custo total de propriedade de um equipamento em um rack é estimado em $120 mil durante a sua vida útil. Baseado nos padrões da indústria, este custo é aproximadamente igual ao custo real dos equipamentos de TI em um rack durante a sua vida útil no data center. Portanto, a metade do TCO, ou custo total de propriedade, por rack é com despesas de capital e a outra metade é com as despesas operacionais. Redução na manutenção. O processo de avaliação para decidir sobre a mudança para uma nuvem deve estar concentrado na manutenção, pois a redução dos hardwares provocará também na redução nos custos de manutenção de software em instalações. Por exemplo, remover as placas do piso falso do chão reduzirá os custos de manutenção das instalações. No entanto, existem custos adicionais de manutenção e perguntas que precisam ser levadas em consideração na hora da decisão, tais como: qual é o custo do processo de transferência de dados para o ambiente de nuvem? Este processo é recorrente ou é apenas uma vez? Quais são os dados que precisamos para download? Quantas vezes isto vai ser necessário? Quem é que vai fazer o upload e download? Se o fornecedor da nuvem fornece alguns desses serviços, terão custos adicionais? E se a compra de um ambiente na cloud que está operando como uma plataforma de serviço, o PaaS, o licenciamento e a manutenção do software ainda precisam ser mantidos na nuvem? Licenciamento de software. Custos de licenciamento de software ainda podem ser um gasto, mesmo se mudando para uma PaaS na cloud. A plataforma de serviço simplesmente permite acesso ao hardware, que está posicionado na nuvem, e neste caso, o software licenciado ainda terá de ser utilizado em longo prazo. E ainda usando SaaS, o software como serviço, não se tenta economizar dinheiro com a redução de licenças de software sem antes primeiro analisar a demanda pelo software. Por exemplo, se 25 pessoas usam um pacote do Microsoft Office, que é carregado em um provedor de plataforma como serviço, e verifica-se que vários usuários, em teoria, poderiam compartilhar o uso do software, mas, se através desta análise descobriu-se que apenas 10 usuários acessam por vez o pacote Microsoft Office, as opções de licenciamento permitem tomar decisões com base no licenciamento tipo per seats ou por usuários. Com base nos per seats, poderíamos licenciar apenas 10 licenças individuais. Em uma base por usuário, licenciar para 25 usuários. Avaliando as implementações. Ao avaliar as implementações de uma cloud, tanto os fatores de desempenho, gerenciamento de requisitos e fatores de satisfação, bem como os prestadores de serviços e seus serviços em computação em nuvem, são relevantes. Por exemplo, quando se considera a utilização do software como um serviço, um período de teste pode ajudar a avaliar se o aplicativo selecionado é apropriado e as mudanças na infraestrutura podem ser realizadas após este período experimental. Outros aspectos são mais difíceis de avaliar, como a largura de banda durante o período de teste, que pode não ser tão realista. Além disso, o período de avaliação normalmente é mais curto, portanto, insuficiente para avaliar os SLAs com os fornecedores. Visão geral. Como já demonstrado anteriormente, uma avaliação deve ser feita para decidir a migração de um serviço para a nuvem através do caso de negócio, que demonstre não só os benefícios desta migração, mas sim os novos acordos de níveis de serviços e os custos da sua implementação, já que o serviço prestado pelo fornecedor deve ajudar a TI a atender cada vez mais às exigências do negócio.
Investimento inteligente. A cloud realmente é um investimento mais inteligente do que a construção de um sistema internamente? Quando avaliar a mudança para a nuvem, certifique-se de compreender os diversos fatores, tais como fatores de custos, os custos associados com a mudança, da implementação em longo prazo e das implicações do projeto da cloud. Os fatores de desempenho. O desempenho afeta não apenas a rede, que é vital, mas também as plataformas de serviços disponíveis a partir do provedor de cloud. Pode haver largura de banda suficiente, mas não processamento suficiente no servidor do provedor da nuvem. Se este for o caso, o atraso irá aumentar com qualquer implementação na nuvem, se os servidores não forem dimensionados adequadamente. Gerenciamento de requisitos. Há muitas perguntas que precisam ser respondidas em relação ao gerenciamento de requisitos, tais como: o que o gerenciamento local vai se responsabilizar no suporte à cloud? Quem realizará os downloads e uploads da cloud? E como será a auditoria de um provedor da cloud? Fatores de satisfação. No ambiente de nuvem, o que satisfaz são: os sistemas internos com problemas de desempenho são fatores óbvios de insatisfação. Por isso, os problemas de desempenho devem ser resolvidos pelo departamento de TI local. No ambiente de cloud, os problemas de serviços podem ou não serem resolvidos. Em um ambiente de gerenciamento distribuído, repassar o problema de um provedor de cloud para o cliente pode ser um problema comum se as condições não forem devidamente especificadas e acordadas no SLA. É muito importante também ter a capacidade de defender as decisões de nuvem com as partes interessadas da empresa, tais como a alta gestão, clientes, usuários, fornecedores e todas as outras partes interessadas que são impactadas pelas decisões tomadas. Mudanças na infraestrutura da rede. Ao avaliar uma mudança para a nuvem, é importante também entender os requisitos na infraestrutura de rede, pois ao término da migração, a estrutura interna da rede deve agora atender às novas necessidades da empresa, provavelmente tendo a necessidade de simplificar a infraestrutura. Todas as organizações dependem hoje da internet para acessar uma nuvem privada, e dependendo dos requisitos da organização de hoje, a quantidade de banda larga disponível pode ser insuficiente para acessar uma grande quantidade de informações na nuvem, necessitando talvez de um incremento na velocidade da banda e na redução da latência para o sucesso da nuvem. É importante avaliar não só as necessidades de redes da cloud, mas também a estrutura interna restante, necessárias para a simplificação do roteamento e comutação dos dados na rede, garantindo que a transição não prejudique as necessidades atuais. Uma avaliação cuidadosa dos requisitos de largura de banda, roteamento e comutação em horários normais ou de pico ao longo do dia são necessárias para garantir uma transição bem-sucedida. Redução de despesas. As despesas e o aumento de gastos com passivos em longo prazo são um motivo de preocupação para a maioria dos departamentos de TI e da contabilidade, pois ao comprar um hardware ou software é gerada uma despesa de capital, já que está se pagando por um hardware com base em seu valor no momento da compra, e que em alguns casos o equipamento que foi comprado ficará obsoleto antes mesmo de se ter o retorno financeiro esperado da solução. Ao mudar para a nuvem, os departamentos de TI não terão que gastar muito dinheiro para implementar novos sistemas, já que o inventário de hardware e software será reduzido, pois utilizará o dinheiro para investir em serviços da cloud, com base nos valores de hoje, ou seja, o custo do dinheiro no tempo pode fazer com que certos investimentos fiquem muito caros hoje. A redução dos estoques pode, possivelmente, reduzir impostos sobre a propriedade, dependendo da lei, e o custo recorrente da implementação da cloud pode ser tratado de forma diferente das despesas de capital, para fins fiscais e orçamentários. Acesso ao suporte do fornecedor. Ao considerar a contratação de um fornecedor, é importante garantir que o fornecedor seja acessível para as necessidades da empresa. A seguir, são apenas algumas das perguntas que precisam ser feitas ao contratá-los. O suporte do provedor satisfaz as necessidades de negócio da empresa?
É fácil de trabalhar com o fornecedor, seja no aspecto operacional, comercial, financeiro, burocrático e até pessoal? Qual é o monitoramento remoto do fornecedor nos serviços da cloud? Qual é a estratégia de gerenciamento deste fornecedor, seja o técnico, operacional ou tático? É fácil de acessar e atualizar os dados no prestador de serviços de cloud? Os processos e o fluxo de dados com o fornecedor podem ser usados sem maiores problemas ou dificuldades? E o fornecedor fornece referências no mercado de outros clientes? Tempo para geração de valor. O que o termo tempo para gerar valor significa? A lista a seguir contém algumas das respostas. É o período de tempo que levará para obter o valor esperado da implementação da cloud. E o quão breve a organização pode começar a usar a implementação para obter retornos financeiros. Dependendo da situação, pode ser simples estimar o tempo de retorno do valor, pois em um ambiente sem nuvem, se precisar de 10 novos servidores online para o dia seguinte, pode utilizar todos os itens a seguir para se fazer isso internamente: quantidade de investimento, custo e despesa, espaço físico, consideração de ar-condicionado, necessidades elétricas, compra do sistema operacional, compra do servidor, instalação do servidor, instalação do software nos servidores e outros requisitos. Em um ambiente na cloud, podem ser considerados os seguintes itens para provisionar os mesmos 10 servidores e tê-los prontos para o dia seguinte: contate o provedor de serviço em nuvem, solicite os servidores adicionais, pedir para o provedor de serviço na cloud que instale o sistema operacional e espere cerca de 1 hora. Nenhum investimento inicial é necessário, sem nenhum custo em longo prazo de implementação, nem apoio de manutenção é necessário. Portanto, parece que o tempo de retorno para uma mudança na nuvem é mais curto e menos dispendioso do que o tempo de retorno para uma aplicação interna. Período de teste. Não comprometa o ambiente da nuvem, especialmente quanto à implementação da plataforma como serviço, o PaaS, a menos que um período de teste esteja disponível. Por isso, certifique que existe uma cláusula para um período de teste antes da efetivação da compra. Até mesmo porque não se deve se comprometer até ter certeza de que o serviço funcionará da forma que a empresa espera. Se os serviços de nuvem não estão disponíveis com um período de teste, é difícil de ser avaliado. Ao utilizar um software como serviço e adotar uma nova aplicação, é essencial que um período experimental seja disponibilizado. A organização estará fazendo investimento em tempo e energia para se preparar para a mudança e vai querer saber se o aplicativo escolhido é apropriado ou não para os negócios da empresa, especialmente ainda se estiver usando um novo pacote de software ou um novo serviço que não tenha visto antes. Obtendo mais do dinheiro investido. Ao avaliar os serviços na nuvem, é importante realmente entender o que está se obtendo a mais do dinheiro investido. São fornecidos os serviços de instalação em conversão, ou seja, serviços de remoção, desinstalação ou retirada do serviço? Qual é o acordo de nível de serviço oferecido? Se os termos são justos? Quais são as penalidades se houver o descumprimento ou a quebra de uma cláusula? Que tipo de apoio ou suporte a empresa vai receber? E qual horário e a periodicidade? A organização tem uma alternativa ou plano de backup caso o fornecedor falhe? A organização realmente entende a oferta e os resultados esperados? Se a organização não entende ou ainda tem dúvidas, um passo atrás e uma reflexão sobre o que a nuvem vai significar é de extrema importância, pois ao analisar uma série de serviços providos na nuvem, muitas vezes não fica claro o que está sendo prestado. Segurança. Se uma cloud mudar a visão sobre os aspectos de segurança dos dados de uma empresa, certamente exigirá um protocolo de segurança mais robusto do que o atual, pois proteger a confidencialidade e a privacidade das informações pessoais é essencial. Todos os requisitos de segurança da organização de hoje, com base nas exigências regulatórias e nas práticas industriais aceitáveis de segurança, devem continuar na nuvem. Deve-se entender como o prestador de serviço na nuvem implementará e manterá a segurança na nuvem e como isso afetará o método habitual da sua empresa no dia a dia, tal como a segurança na realização de uploads e downloads dos dados da cloud, da seguinte forma:
Os fornecedores podem eliminar vazamento de informações e dados. Podem exterminar as ameaças e ataques do Man in the Middle, ou Homem do Meio, e hijacking. Utilizam os melhores e mais robustos protocolos de segurança disponíveis. A informação que é enviada para dentro da rede interna é segura? Que tipo de estruturas internas de segurança os fornecedores têm para os seus servidores? Eles implementaram estas estruturas em camadas de segurança adicional? E existem segurança entre estas camadas? Resumo da avaliação da implementação da cloud. Como visto, há diversos aspectos positivos na implementação de computação na nuvem, tal como a economia de energia, espaço físico, redução da infraestrutura interna, diminuição do esforço na manutenção interna, evitar grandes desembolsos em licenças de software, com possibilidade de obter um retorno do valor esperado rapidamente, analisando o período de teste antes da tomada de decisão da aquisição ou migração do serviço para a nuvem, de acordo com as necessidades do negócio, investimento de forma inteligente, ganhando em segurança, disponibilidade de entrega de forma eficiente e rápida, com o principal objetivo de reduzir despesas